Em função dos últimos acontecimentos de manifestações populares em Cuba, eu achei interessante passar aqui no canal uma visão dentro da geopolítica, porque que eu vejo que essa situação hoje, lá na ilha caribenha, porque que é um tanto quanto diferente de manifestações de movimentos populares do passado. Então, para aqueles que estão já aqui no canal Modernidade e Ciência, já coloque ali o gostei, né, o joinha. Para você que está chegando aqui no Modernidade e Ciência, espero que goste, se inscreva no canal. As imagens que já estão circulando aí pelo mundo, coisa que diferentemente de 30, 40 anos atrás seria impossível, mas hoje, através das redes sociais, da mobilidade, apesar do governo cubano ter cortado a conexão da internet, né, por um tempo, mas é inevitável, as imagens estão lá circulando pelo mundo, né, o que demonstra de uma maneira genuína e tremenda insatisfação que a população cubana se encontra hoje. Por que eu quero? As imagens estão aí, então eu não vou descer tantos detalhes das manifestações em si, mesmo porque nós vamos ter que ainda aguardar os desdobramentos, se esses movimentos sociais eles vão capturar maiores adesões à medida que eles se repitam. Isso é possível, é provável, e em que medida eles serão reprimidos. É bem provável que as autoridades cubanas no momento estejam procurando certos cabeças, né? Porque uma das técnicas que é utilizada para abafar esses movimentos é você rapidamente eliminar as cabeças, e aí normalmente os movimentos simplesmente eles arrefecem, né? Se você conseguir inicialmente eliminar os líderes. Senão, esses líderes eles vão sendo incorporados e aí você perde a velocidade de contenção do movimento desse. Então eu diria, pensando com a cabeça do administrador cubano, que ele deve estar realmente procurando alguns bodes expiatórios para pregá-los como exemplo, né? Se fosse na época do aclamado Che, ele já teria fuzilado, só hoje, pelo menos uns 30, porque ele adorava fazer isso, fumando charuto e fuzilando os próximos. Na Revolução Cubana, se imagina que cerca de 20 mil pessoas foram imediatamente fuziladas na ilha. Um pessoal muito democrático, realmente bastante democrático, né? Agora, então vamos na questão geopolítica, né? Cuba, na verdade, desde da Revolução, ela se mostra assim, totalmente inviável, né, como país, né? Ela só foi mantida com aquele glamour para pessoas da academia, celebridades artísticas e tal, certos políticos, né, que usavam aquilo como redação. Então era muito importante a divulgação, principalmente para o resto da América Latina, para ela servir como exemplo, como modelo. E a União Soviética empenhou, durante dezenas de anos, muito dinheiro para simplesmente manter a economia cubana viva, né? Apesar de ser um país que tinha grande terra para agricultura, para produção, mas simplesmente a partir do momento em que você tira o espírito empreendedor das pessoas, todos os meios de produção passam a ser do Estado, as pessoas, na sua grande maioria, entram num sistema meio contemplativo. Para que eu vou me esforçar mais se simplesmente eu vou receber o mesmo que aquele outro incompetente que está aqui do meu lado, mas ambos recebem a mesma remuneração? Para que eu vou me esforçar mais se essa terra, inclusive, não é minha? Essa terra é do Estado. Todos os bens de produção, tudo que tem aqui, são coisas do Estado. E é claro que eles deixaram certas atividades semi-privadas, aquelas coisas de baixíssimo valor agregado, né? Então tem algumas coisinhas ali que a pessoa ainda toca com aquilo, mas ele não passa daquilo. Com o passar do tempo, com o envelhecimento da população, com o crescimento populacional, hoje em Cuba falta remédio, comida, né, energia. Então, aquelas falácias, que as mesmas falácias que eu encontrei quando visitei no passado a União Soviética, só estavam na cabeça aqui da imprensa ocidental. Quer dizer, tudo de maravilhoso, só apareciam algumas reportagens bastante fofas, né? Como eu vi tempos atrás, um desses canais, o cara está lá em Cuba, conversando com as pessoas na praia, todo mundo maravilhoso, numa praia, comendo lá uns camarões, isso é muito gostoso e tal. Isso só acontece na televisão.
né? Cuba, um lugar maravilhoso, lindo, aquela coisa assim. Agora vamos na questão geopolítica, porque eu acho que tem uma severidade no movimento que está acontecendo agora, que me lembra um pouco tudo aquilo que começou com a saída do comunismo da Romênia, por exemplo. A diferença é que a Romênia, os habitantes podiam inclusive fugir para os países ocidentais. Em Cuba isso não é possível. Então a tensão ali é muito maior, né? A pressão sobre as pessoas que sabem que afinal de contas estão numa ilha, né? Então a União Soviética financiou aquele paraíso, entre aspas, por algumas décadas, até que chega ali em 91 que se desfaz a União Soviética. Os russos, previamente, nessa ocasião, eles avisam Fidel Castro de que não haveria mais condições deles continuarem mandando anualmente muitos milhões para sustentar Cuba. Inclusive a balela de dizer que não, a gente só não consegue se desenvolver por causa do boicote americano, isso não se explica no detalhe aqui na imprensa ocidental. O boicote é exclusivamente de empresas americanas que são impedidas de fazer negócio com Cuba, né? Agora, se alguém, por exemplo, na Europa, na África, mesmo ali no Caribe, quiser levar um carregamento de laranjas, por exemplo, por hipótese, para Cuba, isso não está impedido. Existe um bloqueio, sabe? Um monte de navios esperando ali. Não, aqui você não passa, não entrega nem água mineral. Não é isso, né? É simplesmente porque Cuba não consegue produzir nada. Ele simplesmente vive do turismo, aquele turismo lúdico, do cara que quer ver andar naqueles carros dos anos 50, ver aquelas balelas com os contadores de história, mas é só isso, sabe? Se for comparar anualmente quantos turistas vão para Cuba e quantos vão para a Flórida, é de chorar, né? É de chorar. E Cuba teria as mesmas condições do que uma República Dominicana que está ali do lado, né? Curaçao, no México, todas aquelas cidades, Cancún, só não faz porque o sistema simplesmente não tem a capital, não quer. Eles tomaram todos os hotéis, todas as propriedades estrangeiras de outra revolução foram tomadas. É muito fácil no começo, você toma tudo, só que simplesmente você não consegue prosperar. Então, é avisado de que, olha, não consigo mais te financiar. Fidel Castro rapidamente reúne membros da esquerda latino-americana, inclusive brasileira, e os convence a montar um grupo de autoajuda que, à medida que alguém fosse assumindo algum controle de algum dos países ali, né? Então, um dos primeiros que já começou a ajudar muito foi a Venezuela, mandando petróleo graciosamente, trocando ali a preço de banana e tal. Outros países latino-americanos que flertaram ali, né, com Cuba, né? Então, até que chega o Brasil, num certo período, que durou ali mais de uma década. O que nós fomos fazer? Nós fomos mandar muito dinheiro para Cuba, criando o quê? Criando ardis, né? Como, por exemplo, financiar a construção do porto de Mariel, foram bilhões, né, financiados ali pelo BNDES. O próprio estratagema dos mais médicos, onde se sabe ali que 70 e tantos por cento do que nós pagamos foi direto para o governo cubano, né? Tudo eram maneiras de conseguir substituir esse financiamento soviético. Agora, por que, já indo aqui para o final, por que eu diria que a situação hoje é muito mais grave do que de manifestações do passado? Porque a União Soviética já há muito tempo, esse dinheiro já não existe mais. A Venezuela, que era um grande parceiro auxiliando, não consegue mais fazer porque está cuidando dos próprios problemas. No Brasil também secou essa migração, digamos assim, benevolente de dinheiro, por exemplo, para Cuba. E através das redes sociais, da conectividade, finalmente o povo cubano percebeu, aqueles que ainda acreditavam no ideal lúdico, revolucionário, perceberam que estão sendo enganados há 50, 60 anos. Então, por isso que eu diria que essa geração, que é uma geração já pós Fidel Castro, e a imagem mística dele já não está ali, a ex-Iugoslávia, por exemplo, enquanto o Marechal Tito ele estava vivo, mesmo as gerações que se opunham àquele modelo da Iugoslávia tinham uma certa imagem do Marechal Tito, né? A partir da morte dele, aquilo ali caminhou para o esfacelamento muito, muito rápido. Como os Castro já não estão mais no controle, eles colocaram só um poste ali para continuar a sua saga, eu diria que a pressão vai aumentar.
o maior erro que esse novo governante recém, né, acho que de 2018 para cá pode cometer é realmente, como ele já fez hoje, dizendo que as ruas de Cuba são dos revolucionários e não dos tipos vermes que estavam ali e tal. Então, isso é bastante perigoso e vamos aguardar. Isso também está afetando a própria New Left americana, que é o seu Bernie Sanders, a Kamala Harris, a Warren, Elizabeth Warren, né? O próprio Biden, que estava sendo assim, um tanto quanto tímido, dizendo eles estão reclamando só por vacina, agora hoje você deu uma declaração, não, é porque eles querem mais liberdade e tal, essa coisa toda. Se nós compararmos o discurso do Biden durante a campanha, que ele ia fazer uma reaproximação com o governo cubano, essa coisa toda, isso vai ficar nas calendas. Então isso deixa também a própria esquerda americana numa situação de pressão, né? Diz, olha, vocês não vão criticar, e se começar a ter mortes e tal, e uma manifestação truculenta, como é que vocês vão se posicionar? Então, vamos ver quais serão aí as cenas que ainda vamos assistir ali nas ruas dos revolucionários.